Existe uma regra muito clara no mundo dos animes. 3 episódios de um anime é o suficiente para saber se a gente vai assistir ou dropar. Eu sou o Gabu e hoje a gente vai fazer um resumo do começo deste anime aqui. A história começa com o monólogo de Klaus, falando que o mundo está inundado de dor, e como a maior guerra de todos os tempos abalou todas as nações. Enquanto ele pinta seu quadro, seu mestre entra em seu quarto lhe informando de uma nova missão, a chamando de missão impossível, por ter uma taxa de sucesso apenas de 10% e que qualquer falha significaria a morte. Klaus diz no mesmo momento que se essas forem as ordens de seu mestre, para as considerar cumpridas. O homem então fala que se Klaus voltar vivo, ele teria um novo título para dá-lo, o maior espião do mundo. Klaus sorri achando aquilo magnífico. Durante a missão, ele explica que os políticos não veem mais lucro naquele tipo de guerra, e devido ao avanço da ciência moderna, as informações eram muito mais valiosas. Com isso, a era do conflito visível chegou ao fim. Em outra parte da base inimiga, um grupo de garotas auxilia Klaus de baixo. Uma delas faz a varredura do lugar, contando o número de guardas, enquanto outra abre a válvula para liberar um vapor nos inimigos, os distraindo. Com a pouca visibilidade, os guardas são nocauteados um por um facilmente. Porém, a garota de cabelo branco quase é alvejada por um tiro do alto, as fazendo notar, de forma instantânea, se tratar de outro espião muito habilidoso. Klaus, encerrando seu monólogo, diz que agora as batalhas são travadas entre espiões, em uma guerra das sombras. A história volta um pouco, em uma escola de espionagem. A diretora está conversando com a nossa protagonista Lily. A senhora a informa que desde o fim da guerra, a escola tem treinado seus espiões rigorosamente, e que ela está apenas recebendo sua formatura de uma forma provisória. Mesmo assim, Lily comemora super empolgada. A diretora, continuando, fala sobre seu novo grupo, o local que ela deve ir e suas vestimentas. Ela então, de forma respeitosa, acata as ordens da diretora. Do lado de fora, Lily comenta que aquelas roupas fazem parecer mais que ela está sendo transferida do que se formando. Uma carroça passa na frente dela, e ela aproveita para pegar uma carona. Pensando sobre seu tempo na escola, Lily acha maravilhoso eles a terem mantido naquele lugar por 8 anos, mesmo ela quase falhando por diversas vezes. Durante sua viagem de trem, ela se surpreende com a paisagem da janela e se encoraja de que precisa mudar para melhor. Chegando no seminário, Lily começa a procurar pela capela, mas como o lugar é muito grande, ela se perde tendo que abrir diversas portas, a fazendo se atrasar. Depois de correr um pouco, ela acha um dispositivo, que a leva para uma passagem secreta, a fazendo sair em frente a uma linda mansão. Lily pensa que deve ser ali que todos os talentosos espiões veteranos a aguardam. Com o som de um sino, ela corre para dentro do lugar. Assim que ela entra, ela se apresenta com seu codinome Flower Garden. Todas as garotas de dentro do lugar a olham. Thea comenta que ela está atrasada, não sendo algo típico de um espião. Sibylla se aproxima de Lily, a questionando sobre sua experiência de campo e suas notas acadêmicas. Ela meio sem jeito de ser meio fracassada, recebendo apenas formatura provisória. Todas suspiram por estarem em situações similares. Klaus aparece descendo as escadas. Ele agradece a presença de todas e se apresenta como chefe da nova equipe. Ele explica também que o grupo foi montado para se especializar em missões impossíveis e que daqui a um mês, ele e todas as presentes participarão de uma dessas missões, com o treinamento começando amanhã mesmo. Ele então se despede, pedindo para que elas se conheçam melhor como o trabalho de hoje. Sibylla parece não entender por que alguém juntaria um grupo de alunas problemáticas para missões impossíveis, e finaliza dizendo que as academias devem estar muito felizes por se livrarem delas. Uma carta cheia de regras de convívio é jogada para elas. No mesmo momento, Lily se empolga, percebendo que elas iriam dormir naquela enorme mansão, sugerindo então que elas jantassem juntas. Durante a refeição, Sibylla acha uma coincidência estranha todas serem de escolas diferentes. Já a Gretchen desconfia que aquilo não seja o caso. A Net levanta concordando com a Gretchen. Pensativa, Sarah observa que a única coisa em comum entre elas é que todas são fracassadas. Mônica interrompe, dizendo ser daquele jeito de propósito. Thea comenta também que aquela mansão é muito estranha, por ter vestígios de que outras pessoas já viveram ali. Lily chega com mais 2 pratos de comida, se mostrando feliz por estar no lugar. Porém, Sarah e Thea acham ser muito estranho missões de alta taxa de mortalidade serem atribuídas para um grupo como aquele. Lily tenta levantar a moral delas, dizendo que tudo ficará bem, já que Klaus parece ser um instrutor super competente. Todas concordam, prometendo se dedicarem. Logo depois elas ajeitam a bagunça da janta, se divertem juntas no banho e passam o resto do dia jogando e se conhecendo melhor. No outro dia, assim que Klaus iria iniciar seu treinamento, Mônica pede algumas explicações a ele sobre a missão a ser realizada e por que delas serem escolhidas.
Ele responde falando que não pode dar muitos detalhes, mas daqui a um mês eles estarão se infiltrando no Império Inimigo para completar a missão. Percebendo que elas não ficaram satisfeitas, Klaus tenta acalmá-las com uma demonstração. Primeiro ele pergunta se alguma delas consegue abrir aquela fechadura. Depois que elas tentam por um tempo, Klaus as recolhe e em um instante ele abre todas as fechaduras de uma vez, as dizendo que depois de ter feito suas aulas, elas seriam capazes de fazer o mesmo. Todas ficam impressionadas. Klaus pergunta se há mais alguma dúvida. Lily levanta feliz, respondendo que não, e se mostra interessada em aprender. Como única instrução, ele fala para que todas usem a ferramenta de forma correta e que aquilo conclui a lição de hoje. Elas ficam sem entender nada. Thea até tenta questionar sobre instruções mais claras, porém Klaus apenas repete o processo de forma super rápida, a dizendo que os cadeados irão se abrir caso elas usem a ferramenta do jeito certo. E aquilo era tudo. Elas novamente ficam com cara de paisagem. Percebendo que nenhuma delas compreendeu sua aula, Klaus comenta sobre as outras lições que ele tinha planejado, como falar lindamente para negociações ou apenas derrube-os para as aulas de combate, e pergunta se Lily seria capaz de seguir alguma dessas instruções. Ela rapidamente diz de jeito nenhum, com todas as outras concordando de fundo. Nesse momento, Klaus percebe o quão ruim ele é ensinando os outros e se retira dando o dia como autoestudo. A cena termina com todas inconformadas com aquilo. Tomando chá juntas, elas conversam sobre como aquela aula foi ruim e que não teria como o grupo fazer a missão desse jeito, com grande parte delas concordando. Lily tenta as acalmar novamente, mas Sarah diz ter descoberto o plano de Klaus. Já que elas são fracassadas, ele provavelmente pretende as usar como peão de sacrifício para a conclusão da missão. Durante o banho, Lily fica se perguntando como tudo foi acabar assim, sendo que ela apenas queria se tornar uma espiã para mudar o mundo e que seu treinamento não valeria de nada desse jeito. Ela então conclui seu pensamento, se recusando a morrer ali. Em seu quarto, ela diz que seu codinome é Flower Garden e que é hora dela florescer. Ela entra no quarto de Klaus, o vendo pintar uma tela. Ele a questiona de sua visita repentina, dizendo estar ocupado pensando em formas novas de lecionar. Ela anota inúmeros livros de ensino no chão e percebe que Klaus realmente está levando isso a sério. Porém, quando Lily pergunta se ele teve algum avanço, ele responde que não teve nenhum e está num dilema. Ela então sugere um passeio para mudar os ares, que uma boa mudança de ritmo poderia ajudar na criatividade. Klaus pergunta se ela tem algum lugar em mente. Lily diz que sim, entregando um papel com uma lista cheia de atrações locais. Ele concorda com a ideia, marcando a pequena pausa para amanhã. No outro dia, Lily se surpreende com as pessoas e a vista da cidade, mas logo se desculpa por falar muito alto. Klaus comenta que esperava que a equipe inteira viesse junto, e ela o responde que todas rejeitaram a ideia. Sem ter o que fazer, ele apenas sugere que os dois comprem algumas lembranças do lugar para elas. Lily gosta muito da ideia, e então ele comenta sobre a nova tecnologia de enlatados, e até ensina uma receita de massa para ela. Lily nota que Klaus dessa vez conseguiu ensinar de forma correta. No mesmo instante, uma senhora é assaltada, e o bandido, rindo, passa correndo perto dos dois. Klaus recupera a carteira em um piscar de olhos, deixando o ladrão completamente confuso. Ele devolve o pertence para a senhora e ela se despede agradecendo a ajuda. Lily o questiona de como ele fez aquilo. Klaus, de um jeito curto, diz que apenas o fez. Dando um exemplo melhor, ele a pergunta de como ela se vestiu essa manhã. Lily tenta responder, mas ele a enche de perguntas específicas, a forçando dizer também que apenas o fez. Ela então percebe que tanto no caso do roubo, como na aula de fechaduras, Klaus faz tudo por instinto. Ele, concordando, comenta que não consegue dar explicações mais detalhadas de suas ações. Isso os faz notar que seria impossível ele ensinar desse jeito. Eles voltam a andar, com a Lily lembrando que a ideia do passeio era apenas descontrair e não pensar nos problemas. Um pouco mais à frente, ela vê um cartaz de um lindo pôr do sol e sugere o lugar como a próxima parada. Ao chegar no lugar, Klaus comenta que esse lago é a atração turística mais popular da região, e de barco é possível ver uma linda paisagem. Porém, com o número de pessoas ali, seria muito difícil achar um vago. Correndo pelo pier, Lily acha um barco vazio, dizendo ser o dia de sorte deles. Klaus, colocando à frente, entra no barco e estende sua mão para ajudá-la a entrar. No meio do lago, os dois admiram a paisagem juntos. E de um jeito melancólico, Klaus diz para que ela não esqueça dessa visão e de todas as pessoas felizes que eles viram hoje, já que não há muito tempo atrás, um atentado político aconteceu naquele mesmo lugar, mas foi impedido antes da explosão acontecer. Ele conclui seu pensamento, falando que esse mundo está inundado de dor, porém eles, como espiões, são os únicos que podem proteger essas pessoas. Lily, o respondendo, diz não estar pronta para ser um sacrifício,
e se ela morresse agora, seu treinamento e vida teriam sido em vão. Klaus fica meio confuso, mas Lily, continuando, fala que entende a importância da missão, porém sente muito por não poder acompanhá-lo. Ela se apresenta como Flower Garden e que está na hora dela florescer fora de controle, soltando uma névoa de gás por toda a área. Klaus fica paralisado no mesmo instante. Ela o informa que aquela fumaça apenas o paralisou e não iria o matar. Ele parece não compreender como Lily não é afetada. Ela então explica que tem um corpo anormal e por causa daquilo foi a única sobrevivente da aldeia durante a guerra, sendo imune àquele tipo de veneno. Lily fala que naquela época um espião salvou sua vida e por isso tem se esforçado tanto para mudar este mundo, mesmo que seja um pouco. Passeando com ele hoje, Lily teve a certeza que Klaus não pode as ensinar e que se o grupo continuar assim, todas iriam morrer. Ela conclui falando que, como uma especialista em venenos, a derrota dele foi selada no momento que ele entrou no barco. Klaus pergunta o que ela quer com aquilo. Ela responde pedindo a separação do grupo e que ele as arrume emprego em outras equipes. Klaus, rindo, acha aquilo muito ganancioso. Ela então o ameaça com uma agulha envenenada, dizendo ser o único jeito de sobreviver. Ele reconhece o esforço dela, mas mostra sua superioridade, a algemando chutando uma corrente em suas pernas. Enquanto Lily tenta entender como ele fez aquilo, o barco começa a afundar. Klaus explica que ontem à noite, suspeitou que mesmo o lago sendo super popular, ele não estava na lista de passeios que ela o deu, e por isso sentiu que tinha algo errado. Ela comenta ter tomado muito cuidado, e não teria como ele saber que eles iriam pegar esse barco. Ele então aponta para a placa atrás dela, indicando que o barco está fora de serviço. Klaus explica que do assento dela seria impossível ver aquilo, a fazendo entender que ele intencionalmente a posicionou de costas pro aviso, por ter entrado primeiro no barco. Lily tenta se soltar, porém Klaus fala para ela desistir, já que ela mostrou seus limites ontem na aula, não sendo qualificada para ser sua inimiga. Indo ainda mais além, ele comenta que tinha percebido o plano dela desde o momento que Lily entrou no seu quarto. Ela o pergunta como, e Klaus apenas diz que sabia. Com o barco afundando mais, ele pede pelo antídoto. Lily, aceitando sua derrota, põe sua mão no bolso, mas percebe que o remédio não está lá, suspeitando a ter deixado em seu quarto. Ela o questiona sobre a chave para as algemas. Klaus comenta que não teria sentido a trazer, já que ela poderia pegar dele enquanto ele está imobilizado. Ela, tentando acalmar a situação, diz que em 10 minutos o veneno perderá seu efeito, mas Klaus a alerta que o barco só vai durar mais 5 minutos, pedindo para que ela reme como se sua vida dependesse disso. Ela começa a gritar remando desesperadamente. Chegando na costa, Lily está exausta, lamentando por sua derrota completa. Klaus tenta confortar a elogiando sobre seu excelente veneno, porém ela nota que a situação não mudou nada. Elas continuam fracassadas, ele não sabe ensinar, e mesmo ela querendo se tornar uma espiã que possa se orgulhar, a única alternativa é desistir. Ele fala que Lily está enganada, e que ela tem o que é preciso. Mesmo a batalha dele sendo apenas um jogo, as decisões rápidas que tomou em meio à crise mostrou o quanto ela foi magnífica. Ela fica meio sem graça pelo elogio. Klaus pede para que Lily seja a líder do grupo. Mesmo sendo o chefe, ele ainda precisa de alguém que possa ajudar as outras garotas. Ela se mostra feliz pela promoção, mas o alerta é que o problema ainda continua. Ele então comenta que, graças a Lily, sabe exatamente o caminho que precisa tomar. No outro dia, com o grupo reunido, Klaus pede desculpa pelo mal entendido, explicando que nenhuma delas será um peão de sacrifício, não pretendendo deixar nenhuma delas morrer na missão, e que foi por esse motivo que ele selecionou a dedo esse grupo magnífico. Sarah o interrompe dizendo ser impossível para elas, já que a missão tem uma alta taxa de mortalidade, até mesmo para espiões de primeira. Ele comenta não ser insignificante como alguém de primeira linha, mas sim o maior espião do mundo, e que se todas trabalharem juntas, essa missão seria brincadeira de criança. Elas ainda parecem duvidar, porém Lily toma a frente, e como a líder, as garante que ele está certo. Klaus, encerrando seu discurso, fala ter um método decisivo para melhorar as habilidades dela, as pedindo para o derrotar. E aí, gostaram? Pretendem continuar? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua companhia e a gente se vê num próximo vídeo.